Olá, turma, tudo bem? Até que passe essa crise, iremos estar nesse modo, né, trabalhando virtual. E para começar hoje nossas aulas, nosso retorno, iremos começar pelo 5, né, números racionais. Então, na aula de hoje vai ter os números racionais, a representação na reta numérica, módulo ou valor absoluto, oposto simétrico e comparação dos números racionais. Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá. Números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro e o denominador é um número inteiro não nulo, diferente de zero. Tá? Então, na parte de baixo da fração, nunca poderá ter um zero. Não existe número desse jeito. Ele é representado pelo símbolo Q. Q é igual, abre chaves, X está para X, Q é igual a P sobre Q, como P pertence aos números inteiros e Q pertence aos números inteiros asterisco. Observação. Esse Z com asterisco significa todos os números inteiros sem o zero. Então essa é a diagrama, tá, que representa os números racionais. Ok? N representa os números naturais, que é só esse azulzinho. Z já tem números inteiros e negativos. E que ele tem número com vírgula, fração e também números inteiros e positivos. Essa é a nomenclatura dos números racionais. Aí, como exemplo, 0,5, menos 7, mais 2 e uma fração 5/8. Representação na reta numérica. Da mesma forma que aprendemos a representação dos números naturais e inteiros na reta, vamos fazer o mesmo com os números racionais. Então eu botei um desenho de uma reta. Vocês podem ver que no meio a gente tem o zero. Lado direito são os positivos, lado esquerdo os negativos. A diferença é que agora vai aparecer frações e números com vírgula na reta. Módulo ou valor absoluto. Nós já vimos isso em números inteiros. O módulo ou valor absoluto de um número racional é a distância do ponto que representa esse número da reta ou até a origem. Então vamos por exemplos. Módulo de 5, de 0,5 a 0,5. Módulo de menos 5/8 é igual a 5/8. E o módulo de mais 2 é igual a 2. Significa o quê? É o número sem usar o sinal. Isso significa módulo. Oposto ao simétrico. O oposto simétrico de um número racional é o mesmo número em direção oposta em relação à origem da reta. Então, exemplo. Menos 0,23 é mais 0,23. 2/4 é igual a menos 2/4. Então, quer dizer, é o mesmo número, só que com um sinal diferente. Isso significa oposto simétrico. Comparação dos números racionais. Também já fizemos. Para fazer essa comparação, devemos usar o sinal de igual
maior ou menor. Lembrando, para ser maior, a abertura do símbolo tem que estar voltado para o maior número e a pontinha para o menor. Exemplo: 0,61 e do outro lado 0,6. Iguais não são porque tem um número 1 ali. Quem é maior? 0,6 ou 0,61? No caso, 0,61. Então, a abertura tem que estar voltada para o maior. Agora, menos 1 ou mais 1. Nos números inteiros, nós vimos que o maior número é sempre o positivo. Então, a abertura tem que estar voltada para o maior número. E 2/8 e 1/4. No caso aqui, eles são iguais. Porque se eu pegar e dividir 2/8, vai dar o mesmo resultado que 1/4. Vai dar 0,25. Se eu pegar e dividir, simplificar, dividindo aqui por 2 e por 2 no 8 também, vai dar 1/4. Se eu multiplicar o 1 por 2 e o 4 por 2, também vai dar 2/8. Então, eles são iguais. Diferentes escritas de um número racional. Então, agora eu vou mostrar vários tipos de mudança, mas o número acaba sendo a mesma coisa. O número racional pode ser escrito na forma decimal, fracionário ou de porcentagem. Vamos analisar como fazer as conversões de uma forma em outra. Então vamos para a primeira. Conversão de um número decimal para uma forma decimal. Então, eu tenho exemplo. 0,3 é igual a 3 décimos. Se eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, vira uma fração com o número 10 embaixo. Se tivesse duas casas, seriam 100. Se fosse 3 casas, seriam 1000. Tá? Continuando. Conversão de uma fração na forma decimal. Então, quer dizer, vai ser o contrário. Eu vou pegar a fração e transformar em decimal. Então, eu estou com a fração. É uma casa só. Então, vai ter só um número depois da vírgula. Se fosse duas casas aqui no 100, 2 zeros, seria duas casas depois da vírgula. Se tivesse 3 zeros, seria 3 casas depois da vírgula. E por aí vai. Terceiro, conversão de uma porcentagem para forma decimal. Então, eu coloquei aqui 23%. O porcento significa dividir por 100, então por isso ficou 23 sobre 100. E como eu expliquei em cima, se são dois zeros, são duas casas depois da vírgula. Por isso ficou 0,23. Quarto, conversão de uma porcentagem para uma forma fracionária. Então, eu tenho a porcentagem e agora eu quero transformar em fração. Então, a porcentagem 0,3, como a gente viu, é 0,23. Duas casas decimais significa que foi dividido por 100. 2 zeros. Conversão de uma fração para a porcentagem. Então, agora eu tenho uma fração. São duas casas. Então, representa que foi dividido por 100. Então, são duas casas depois da vírgula. Tudo que é dividido por 100 significa o símbolo de porcentagem. Então, 23%. Sexta, conversão de um número decimal para uma forma de porcentagem. Então, eu agora tenho os 0,23
transformei, como são duas casas, transformei para fração, que é dividido por 100, e tudo que é dividido por 100 representa o símbolo de porcentagem. Então tá aí. Vocês podem reparar que o número continua a mesma coisa. 23 centésimos é a mesma coisa que 0,23. É a mesma leitura. 23 centésimos. Então, a porcentagem, a única coisa que vai mudar é tirar o 0, e colocar o símbolo de porcentagem. Número decimal exato. Então, eu tenho aqui, vamos escrever menos 3 sobre 5 na forma decimal. Para poder fazer isso, eu tenho que pegar esse 3 e dividir por 5, que é a mesma coisa. A fração representa uma divisão. Então, dividindo 3 por 5, vai dar 0,6. Como o 3 é negativo, a resposta fica negativa. Número decimal não exato. Significa que na hora que eu vou fazer a divisão, não vai dar 0 como o resto. Eu vou continuar a conta. Então, temos aqui, vamos escrever o número 6/9 na forma decimal. Nesse caso aqui, eu fazendo essa divisão, vai dar uma continuidade. Então, vai dar sempre repetindo o número no quociente. Acontecendo isso, é chamado de dízima periódica. Toda vez que depois da vírgula, o número se repetir. É chamado de dízima periódica. Agora temos exercícios. Exercício do livro, página 459 e 460. Observação. Quem não tem o livro físico pode consultar no livro digital na plataforma do PH. Então, até mais. Um abraço.